olha só, um número alto de pensar que esses, né, por exemplo, 80% dos divórcios tem a ver ali com essa perda das crianças. Então eu queria já fazer essa pergunta. Quais são os fatores causais para que leve, após essa perda, os casais a separarem? Uma vez que a gente pensa assim, poxa, a dor deveria uni-los, um está mais próximo do outro e não necessariamente a gente está vendo que é assim. Nem sempre a coisa é do jeito que a gente imagina que deveria ser, né? A gente às vezes idealiza muito as relações, idealiza muito os relacionamentos, mas as pessoas às vezes têm fragilidades e a perda realmente de um filho, de um ente querido, ou qualquer perda muito grande, né? Em que há muito afeto envolvido, de fato causa impacto na estrutura da personalidade de qualquer pessoa, né? E às vezes é nesse momento do impacto que aparecem as fragilidades tanto da minha própria maneira de lidar com a perda, quanto a fragilidade das relações. Então, o que a gente às vezes, quando você perde, né, alguém muito querido, abre-se ali uma verdadeira fissura, quase que uma amputação na estrutura do seu eu. A primeira tentativa das pessoas é de tentar recuperar isso que foi perdido, né? Preencher essa lacuna. Preencher essa lacuna. A gente tem um célebre estudo de uma psiquiatra suíça, Elisabeth Kubler-Ross, que propôs que as grandes perdas, né, na verdade ela fez um estudo baseado em pessoas que estão em situação terminal, mas é um modelo que acabou valendo para quase todas as perdas, né? Uma delas é que as pessoas passam por várias fases, né? A negação, depois a raiva, depois a barganha, depois ambivalência ali, depois né? A depressão e por fim a aceitação. Independente se o modelo se aplica inteiramente a esse caso ou não, o fato é que as pessoas passam por fases, né, por diferentes momentos após as grandes perdas. E as pessoas têm às vezes maneiras diferentes de passar, tanto temporalmente, assim, o ritmo de cada um ao passar por essas fases do luto pode ser diferente, quanto a forma da elaboração do luto de cada um pode ser diferente, né? Até porque você colocou também a questão da fragilidade relacional. Sim. Então, isso também reflete talvez ali a distância já do casal, Sim. Até antes do filho, aí vem a gravidez, aí talvez a mãe se apropria daquele filho como se fosse um objeto assim pessoal, fosse a extensão dela, o pai colocado lá. Daí se essa criança morre, esse filho morre, o casal já está frio, então ali essa perda pode só sentenciar, seria mais ou menos por aí? A gente tem que entender que os nossos filhos, né, eles entram na nossa economia psíquica com algum significado. Eles podem entrar, por exemplo, como aquilo que falta para a minha vida, a coisa mais importante da minha vida. Sentido de completude. Eles podem entrar na minha vida como aquele que sustenta o relacionamento conjugal. Então, depende um pouco de como cada um dá sentido a essa relação com o filho. Se você perde o filho, então essa relação fica abalada. Então, não são poucos os casos que a gente conhece, né, na sociedade de casais que às vezes se mantêm apenas em função de ser mães ou de serem pais, né? Às vezes a própria relação a dois já não está tão gratificante assim mais, mas se mantém em função disso. Aí perde-se esse vínculo, muitas vezes os casais não conseguem recuperar, não conseguem encontrar um outro sentido para a relação conjugal. Ou também não conseguem encontrar uma maneira de lidar com essas diferenças de elaboração do luto, de processamento do luto, né? Por exemplo, é muito comum, quando alguma coisa nos atinge, a gente transformar isso em culpa, né? O que eu fiz de errado para isso ter acontecido comigo? Traz tudo uma responsabilidade que chama para si, né? Ou então, assim, o que está errado entre a gente, né? O que está errado na minha vida, que isso teve que acontecer, de quem é a culpa disso que aconteceu? Às vezes a questão não é uma questão de culpa, mas na nossa tentativa, né, de encontrar sentido para a nossa perda, de alguma forma recuperar essa estrutura do eu que ficou ali danificada, a gente às vezes elege alguma coisa para ser o culpado. É uma forma de uma compensação, né? Para essa, entre a perda para a recuperação, é uma compensação. Até essa culpa também, né? Há pouco tempo, outro dia mesmo conversava com uma jovem senhora que tinha perdido um filho. E na narrativa dela, e a gente na psicologia fica muito atento às formas das narrativas, né? Na narrativa dela, acaba que a perda da criança parecia como uma espécie de punição de Deus
para o fato de ela ter tido uma fase de uma vida muito desregrada. Olha. Quer dizer, ela está aumentando o sofrimento dela, porque além de ter que conviver com a perda, ela ainda está convivendo com a culpa de que essa perda tenha sido causada por erros do passado. Por erros do passado. Quer dizer, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de aceitar, né, que a vida é mais frágil. Mais ou menos naquela história, por exemplo, de Davi com Batseba, quando o menino morreu, opa, é fruto de um pecado, a culpa é minha, eu sou todo responsável, Deus está me castigando. E isso, às vezes, sentença. Isso às vezes é até uma certa arrogância nossa de querer saber o sentido de todas as coisas, né? A gente tem que aprender a lidar com a vida finita, frágil, do jeito que ela é, aprender a aceitar os nossos limites, né? Aceitar que as pessoas que a gente ama não vão viver o tempo todo próximos da gente, né? Que a gente vai ter que aprender também a lidar com a ausência dessas pessoas que a gente ama e de alguma forma transformar, né, a nossa dor, né, em gratidão pelo tempo que as pessoas estiveram conosco, né? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.